graça da criatura, sendo a redenção, através das provas da vida, o seu necessário trabalho fundamental. Essa razão por que Cristo desceu à Terra e porque ele é a figura central na história da humanidade. Podemos agora compreender o nosso universo. Ele é uma criação negativa, não a originária, mas uma segunda, derivada e corrompida, consequência da primeira. Aqui, o primeiro sistema se inverteu e o vemos revirado. Aqui, o Espírito eterno e perfeito se precipitou na matéria caduca e imperfeita. O amor tornou-se físico, de corpos prontos a entrar em decomposição. Aqui, a existência eterna se despedaçou no ciclo em que gravitam como duas metades os dois opostos vida-morte, encerrados no tempo. A felicidade naufragou na dor, o espírito infinito se enclausurou no limite do finito. A medida originária, incorrupta do ser não é o tempo, mas a eternidade; não é o finito, mas o infinito; não é o relativo mas o absoluto, e assim para cada qualidade humana, da qual só restaram ruínas. Explica-se, desta forma, porque o instinto mais forte e a maior alegria do ser sejam a superação do limite. É que eles significam a reaproximação do centro e o reencontro com o originário infinito. O universo que a ciência estuda é exatamente este invertido, em que o uno está pulverizado na infinita multiplicidade fenomênica do relativo. Pretender reconstruir, com essa poeira conceptual, o princípio unitário e o esquema universal, a síntese máxima, tomando contato com o mundo fenomênico através da observação e experimentação, é simplesmente uma louca pretensão. É isto que deseja fazer a ciência. Já em outra ocasião o dissemos, mas só agora podemos saber as razões de semelhante absurdo. Uma das vantagens, e mesmo novidade, da presente concepção está em ser uma síntese, que pode fundir com um só sistema unitário o mundo físico e dinâmico ao espiritual, até agora inteiramente distintos, ignorantes, se não inimigos, ciência e fé, entre si, sendo o espiritual negado definitivamente pela ciência. Mas somente com estas concepções é possível compreender de que maneira o desmoronamento moral possa ter se tornado físico, de que forma, de uma cinética de conceitos, revolta dos espíritos, tenha podido nascer uma cinética involuída, a da energia, que, por sua vez, se congelou na matéria. O desmoronamento é moral, enquanto permanecermos na dimensão alfa, consciência. Ele torna-se dinâmico, quando o sistema envolve na dimensão inferior, mais afastado de Deus, da energia. Transforma-se, finalmente, em físico, quando o sistema envolve na dimensão matéria. Eis como surgem e se resolvem múltiplos problemas, tanto espirituais como físico-matemáticos, tendo todos a mesma raiz comum, o mesmo tronco unitário que os coliga, a mesma síntese e a um idêntico princípio. Observemos agora as particularidades desse desmoronamento, que vai do espírito à matéria por uma linha contínua. Desta forma obteremos igualmente as características da fase atual, evolutiva, inversa da precedente involutiva, apenas com a reviravolta de posição. Para compreender o desmoronamento e o caminho por ele percorrido em descida, na demolição do sistema, é necessário que nos reportemos aos capítulos que tratam da evolução das dimensões expostas em A Grande Síntese, capítulo XXXVI, Gênese do Espaço e do Tempo, e capítulo 37, Consciência e Superconsciência. Sucessão dos sistemas tridimensionais. Em nosso universo, o nosso poder de concepção não abrange mais do que dois sistemas dimensionais trifásicos que, escalonados em direção ascensional, para Deus, ou evolutiva, são 1. Sistema dimensional trifásico, início, ponto, não dimensão, o nada espacial. Primeira dimensão, linha. Segunda dimensão, superfície. Terceira dimensão, volume. 2. Sistema dimensional trifásico. Primeira dimensão,
tempo, consciência linear. Segunda dimensão, consciência, razão, análise igual a superfície. Terceira dimensão, superconsciência, intuição, síntese igual volume. Sistema dimensional trifásico 1, primeira dimensão, linha, segunda dimensão, superfície, terceira dimensão, volume. Sistema dimensional trifásico 2, primeira dimensão, tempo, segunda dimensão, consciência, terceira dimensão, superconsciência. Além destes dois sistemas está o inimaginável para a mente humana. Embora, como dissemos no início do capítulo 6, desmoronamento e reconstrução do universo, o desmoronamento proviesse de dimensões superiores ao superconsciente, não podemos lhe traçar a análise, porque, ainda que se possa em parte atingir a abstração físico-matemática, o fenômeno nos escapa, porquanto dele nos foge qualquer possibilidade de representação. Vejamos, pois, o processo de desagregação do sistema, a involução, que, mais tarde, retificar-se-á no processo oposto, o evolutivo. Movemo-nos, agora, apenas dentro dos limites de nosso universo, isto é, no interior dos dois sistemas dimensionais trifásicos, acima mencionados. Eis que os espíritos puros, rebeldes, isto é, colocados em posição sinistrogíra, no sistema destrogiro, provocam uma contração ou curvatura cinética na substância, que estamos observando sob o seu aspecto de movimento. Inicia-se, então, o desmoronamento do ser ao longo da escala das dimensões. A intuição sintética, visão direta da lei, pensamento de Deus, contrai-se na simples racionalidade analítica e sucessiva, à guisa de volume que se distende em uma superfície. Então esta dimensão, consciência, contrai-se ainda na dimensão tempo, como uma superfície que se desfizesse em uma linha. Tais são as primeiras três etapas da descida. A superconsciência, espírito, transmuda-se em consciência, vida, e esta em tempo, energia. Mas para cima existirão outras fases e sistemas dimensionais, dos quais e através deles o espírito pode ter sido precipitado, mas que não nos é dado conhecer. Assim, o sistema mais elevado, o segundo sistema dimensional é demolido, e a consciência, reduzida à linha no tempo, precipita-se ainda para os confins do sistema dimensional inferior, o primeiro, e mergulha então no volume, que para ela significa uma não dimensão, isto é, anulação como consciência. O espírito deixa, então, de existir como espírito, isto é, perde a consciência, anula-se como tal. Isto não significa sua destruição, mas apenas a sua anulação como vida e consciência, sua atual forma de existência, em um estado de latência em que permanece sepultado. Assim chegamos à matéria. Começa, agora, um segundo período de demolição. O volume se contrai na superfície, esta na linha e esta se anula no ponto. Assim o sistema dimensional inferior é também destruído. Com isto anula-se o ser, não somente como consciência e vida, como foi atrás descrito, mas também como forma inferior de existência, único meio que lhe restava no fim do desmoronamento do sistema superior, para continuar a existir ainda que em condições inferiores à da forma de vida. A matéria era o túmulo em que o espírito se sepultava como morto. Em letargia agora também, o túmulo se anulou, porque o sistema espacial foi anulado no ponto. Procuremos compreender esse processo, repleto de ensinamentos em qualquer campo. Os capítulos acima mencionados XXXV e XV, de A Grande Síntese, nos explicam como se constroem evolutivamente as dimensões mais elevadas, erguendo-se das inferiores. Este é o caminho inverso ao que foi acima examinado, é o caminho de retorno. Abordemo-lo para assim percorrer o processo em todas as direções. O ponto é a dimensão espacial nula. O universo espacial, nesta fase, encontra-se no vazio. A primeira dimensão,
A linha obtém-se elevando-se uma perpendicular sobre o ponto que queremos significar com tal afirmativa, além de qualquer representação geométrica. Queremos dizer que quando o centro do sistema, no seu aspecto cinético em que é considerado, isto é, como movimento, irradia um pouco de si mesmo até o ser, transfunde neste parte da sua natureza e atributo. Então o ponto se move e desse movimento nasce a linha. É princípio geral que se passa da dimensão inferior à superior, em qualquer nível, através sempre deste mesmo processo, que, geometricamente, representamos como uma elevação da perpendicular sobre a dimensão inferior, pelo que esta é abandonada. Isto significa tão somente um deslocamento, por emissão cinética, da dimensão inferior em uma nova direção fora dela, que a levam além dos limites que a constituem. Basta mesmo um pequeno deslocamento, contanto que se processe neste sentido, para que sejam superados os limites da dimensão inferior e alcançada a dimensão superior. Este é o significado que emprestamos à expressão geométrica empregada, elevação da perpendicular, expressão que adotamos porque é concisa e de mais fácil representação. Eis que a primeira dimensão linear atinge a segunda, superfície, através do mesmo processo, perpendicular elevada sobre a linha, ou também, deslocamento da linha em uma nova direção, fora da precedente e, por conseguinte, do seu limite linear, e isto sempre por emissão cinética, por irradiação do centro do sistema, Deus, motor universal. É facilmente imaginável, quer no sentido físico, quer moral, uma semelhante emanação, dinamizante que, quando esta alcança o ser, qualquer seja o plano em que se situe possa imprimir-lhe um novo movimento, que o eleva à dimensão superior. E, da mesma forma, fácil imaginar que, quando, ao contrário, o ser é posto à margem de semelhante irradiação, veremos depois como desenrola-se o processo inverso, que denominaremos abaixamento de perpendicular, isto é, contração de dimensão, pela qual ele cada vez mais se confina nos limites do próprio plano, dos quais antes se estava libertando. Nasce, assim, a superfície. Atinge-se a terceira dimensão espacial, volume, pelo mesmo processo. Eis o volume, estando completo o primeiro sistema. Da mesma forma, pelo princípio de analogia dos esquemas de tipo único, prossegue o processo da construção do sistema trifásico superior. No volume ou matéria, dimensão espacial completa, a superior primeira dimensão conceptual é nula. Mas, elevando-se uma perpendicular sobre o volume, pela emissão do centro radiante de novo potencial cinético, o volume se move. Nasce a energia na sua dimensão tempo, a primeira do novo sistema trifásico correspondente à reta. Os esquemas se repetem analogicamente nas fases correspondentes do sistema inferior ao superior, segundo os mesmos princípios. Chegamos, assim, à consciência linear, que não pode expandir-se ainda além da linha do seu transformismo e só conhece o seu isolado progredir no tempo. Com o mesmo processo, que chamamos elevação de perpendicular, isto é, por emissão cinética, se atinge a consciência, vida, correspondente à segunda dimensão do sistema espacial, a superfície. Fase subhumana e humana, em que a consciência linear se deslocou em novas direções laterais e pôde percorrer, além da própria, também o transformismo de outros fenômenos, sabe distinguir-se deles, aprende a dizer eu, projeta-se no exterior, observa e julga. Estamos na fase racional analítica movendo-nos ainda em novas direções, por meio do que chamamos elevação de perpendicular, isto é, emissão cinética e novo movimento. Entramos na terceira dimensão do sistema conceptual, que corresponde ao volume. Atingimos o campo do espírito, da intuição sintética, da visão direta da lei, do pensamento de Deus. Por tudo isso se compreende como seja a ação dessa irradiação do centro do sistema, isto é,
a imanência de Deus nele, que opera a evolução, a reconstrução do universo, a sua redenção. Vemos, assim, que a originária lei do amor atinge toda a sua plenitude e como ponto de partida, Deus, tudo reconduz ao ponto de chegada, Deus. O exame desse processo nos exprime claramente o desenvolvimento do fenômeno. Podemos, agora, invertendo o caminho, melhor compreender o processo oposto, do desmoronamento, do qual pretendemos melhor ocupar-nos, observando-o mais de perto. O sistema é um edifício regido pela radiação dinamizante que emana do centro. Quando, na ordem universal destrogira, se isolaram, pela revolta, os elementos que esta se tornaram sinistrogiros, eles arvoraram-se em centro, com a pretensão de irradiar, mas só conseguiram fazê-lo no exíguo círculo dos seus satélites ou elementos sequazes. A grande emissão cinética dinamizante, emanada do verdadeiro e máximo centro, Deus, não pode agir para eles como um pulso dinamizante. Pelo contrário, havendo-se eles tornado de sinal oposto, só pode ela atuar como atrito, resistência, impulso frenador, isto é, como força, não construtora, mas demolidora do sistema. Começou, então, ele a demolir-se automaticamente, plano por plano. Ao invés de expandir-se, contrai-se, em lugar de vaporizar-se, congela-se, e as mencionadas perpendiculares abaixam-se, em vez de elevarem-se. Tudo se inverte no negativo. Enquanto antes se passava para uma nova dimensão superior, por emissão, por irradiação provinda do centro, de novas qualidades cinéticas, e, pois, com um movimento em novas direções, agora, na fase involutiva do desmoronamento do sistema ocorre o contrário. Passa-se para uma nova dimensão inferior, não por suspensão da irradiação central, pois que Deus é sempre benéfico, para onde quer que irradie, mas por desgaste do antissistema, em virtude justamente do atrito que essa irradiação benéfica nele sofre, de modo que o bem para ele, agora, em posição retrovertida, se transmuda em mal, a potência construtora em destruidora. Sob esse impulso dinamizante, assim invertido para os antissistemas em assalto destruidor, cuja culpa só lhes cabe, por se terem posta contra a corrente, eles, para continuar a existir resistem, conseguindo através da contração crescente em torno do seu centro, e do sistema. A universal substância animadora do todo, que agora observamos na sua natureza cinética, fica assim isolada nestes antissistemas, fechados em si mesmos e arredados da universal fonte do ser, o centro, Deus. Não podendo ela mais alimentar-se do exterior, porque o antissistema está fechado e isolado, a substância cinética busca alimento e vida restringindo cada vez mais em derredor do único centro do qual possa recebê-lo e que representa tudo o que lhe restou da divina potência de que se destacou. Mas, ele não é Deus e sim um centro menor, que se exaure. Abaixam-se, por isso, progressivamente, todas as perpendiculares, cuja elevação, sob a irradiação divina, permitir ao ser subir para Deus. O movimento se retrai, envolvendo, a substância tende a perder a sua originária e divina natureza cinética, para congelar-se em uma imobilidade crescente. Os antissistemas ficam assim sujeitos a um processo de contração progressiva. E que significa contração? Significa sempre maior curvatura cinética, isto é, curvatura das trajetórias constitutivas do sistema cinético de que se compõem todos os seres, desde o plano físico ao espiritual. Eis a razão pela qual o espaço aí deve ser curvo, pois que ele não representa senão uma fase do ser, sujeito a esses processos. Eis porque a ciência pode falar de espaço em expansão ou contração. Eis porque também o tempo deve ser curvo e retornar inteiramente ao ponto de partida. Os retornos cíclicos e periódicos que se verificam por toda parte confirmam esse fato. Agora,
podemos melhor compreender a técnica observada no fim do capítulo precedente, pela qual se consegue a destruição dos espíritos maus, nos quais se personifica o mal. Eles são antissistemas que se isolam e se imobilizam cada vez mais, por progressiva curvatura, até se anularem. Há uma descida de dimensão em dimensão, da fase superconsciência à nossa consciência racional, à fase de consciência linear, tempo. Deste modo, o espírito, reduzido de uma estrutura volumétrica de superfície e, enfim, a linear, está definitivamente sepultado como consciência, anulado na matéria, sua última forma de vida, sem consciência. Ele pode continuar a existir, assim, negativamente, ou então, desde que o deseje, inverter a rota para subir e evolver. A fase humana do mal não é a dos níveis mais baixos. Em qualquer deles, porém, o ser está sempre diante de uma alternativa: retroagir, voltando a subir para o bem e para o centro Deus, ou, então, continuar a descer até ao aniquilamento. Neste último caso, por meio do habitual processo, abaixar-se-á perpendicular, cuja elevação ergo era da superfície ao volume, conduzindo de novo este, como por achatamento, à superfície. Depois se abaixará a perpendicular que elevou a linha à superfície e esta, como se achatasse, se reduzirá a linha. Finalmente se abaixará a perpendicular que elevou o ponto à linha e esta, como se achatasse, se reduzirá ao ponto. Estamos no final do processo. A contração se completou, o sistema se anulou, todo o edifício se reduziu a um ponto, a uma não-dimensão. O núcleo último reduto do antissistema, continuará ainda como rebelde sinistro giro, girando sobre si mesmo. Mas, por fim, mesmo essa reserva cinética será destruída pelo atrito contra as radiações destrogiras dominantes, e esta última substância componente também será retomada na corrente positiva do Eu Sou. E desta maneira que os antissistemas que quiserem persistir como tais são submetidos a um processo progressivo de achatamento até a sua destruição, enquanto a substância que os compõe, sendo indestrutível, venha a ser utilizada em favor do sistema Uno Deus, pois que a destruição é da individualidade, eu, e não da substância. Essa é a técnica da destruição do mal e da vitória final e absoluta do bem. Para tornar compreensível um fenômeno substancialmente abstrato, que abrange todas as formas do ser, do puro espírito à matéria, recorremos a representações geométricas, que nos facultaram a possibilidade de formar uma imagem de tudo. Mas já é tempo de dar-nos conta de que elas não constituem a realidade, não passando de uma representação nossa. Cabe, então, indagar qual é a verdadeira fisionomia do fenômeno da destruição do edifício do ser, assim como a do fenômeno inverso, o de sua reconstrução. Será facultada ao homem essa abstração, de modo a fazê-lo apreciar o fenômeno em sua substância. Que haverá de verdadeiramente real por trás da representação que dele demos. Para sermos mais compreensíveis, tivemos de encarar o todo no seu aspecto cinético. Deste ponto de vista, o impulso alfa representa um dinamismo livre em qualquer possível direção e energia, beta, representa um dinamismo encarcerado na transmissão linear por ondas, a matéria gama, um dinamismo completamente fechado em trajetórias que retornam sobre si mesmas. Notamos, pois, também, na realidade, um processo de curvatura do sistema. Nas grandes dimensões, a energia segue linhas curvas, até o fim que retornam ao ponto de partida. Assim, o espaço é curvo, como é também a estrutura atômica e planetária. Tudo é curvo, pois, mas não com uma curvatura estática e constante, mas em expansão e contração, por trajetória espiraloide. Eis a trajetória típica dos movimentos fenomênicos, vide a grande síntese, Fig. 4. Capítulo XXV. Tudo, pois, tende a expandir-se ou a contrair-se. Esta é a respiração do universo, em dois tempos opostos.
E tudo isto confirma e explica a nossa precedente representação geométrica. Mas o fenômeno, na sua substância, deve poder assumir infinitas formas e ser susceptível de infinitas representações. Uma delas, porém, que tenhamos escolhido é suficiente para fazer-nos compreender o seu andamento e sua fisionomia. Qualquer seja o ponto de vista, trata-se sempre de uma inversão para o negativo, que pode manifestar-se como congelamento ou solidificação cinética, como contração ou curvatura do sistema, como um aprofundar-se do espírito na matéria, uma destruição da consciência, e assim por diante. Certo é, no entanto, que aqui pudemos fundir em unidade todos os fenômenos, desde o moral da queda dos anjos, ao de progressiva demolição do espaço até o ponto, desde o da involução, ou criação, até o devolução. Ora, o denominador comum de fenômenos, para nós tão distantes um do outro, não pode deixar de ser um conceito que, para ter valor universal, deve ser de natureza extremamente abstrata, além do concebível humano. Eis realmente o que existe por trás da representação que demos ao fenômeno, uma abstração que, para o homem atual, se perde no superconcebível. A ciência se encontra em condições idênticas ao definir substancial e última estrutura do átomo, só nos podendo dar uma equação matemática. Deste modo, limitando-nos apenas à demolição do espaço, volume, até o ponto, o conceito de progressivo achatamento de dimensões é puramente representativo. Certamente é mais fácil de imaginar, com a nossa psicologia concreta e sensória, um fenômeno expresso em termos geométricos espaciais. Mas, na realidade, a substância do fenômeno é abstrata, é um pensamento reduzível à cinética, que pode envolver no dinamismo linear da energia e aprisionar-se no dinamismo fechado da matéria. Então, o que se contrai nas demolições do espaço não é o volume ou a matéria, mas é a construção criada por esta ideia abstrata e nela projetada. O que se contrai não é apenas o movimento constitutivo da forma, mas o seu princípio abstrato diretivo, o pensamento que a isso preside. Como se vê, caímos em uma terminologia que soa demasiado estranho à nossa mente habituada a outras medidas e a outros conceitos. Estamos frente ao inimaginável e inexprimível, isto é, à progressiva demolição do espaço, por demolição do conceito diretivo do fenômeno espaço, como se a fórmula matemática que o rege fosse gradativamente perdendo os seus elementos constitutivos, simplificando-se cada vez mais, desprovida de seus elementos, até transformar-se em zero. O zero seria o nada conceptual e matemático, o momento final e conclusivo no anulamento do desmoronamento do sistema sinistrogiro. Uma representação mais concreta do fenômeno é impossível. Esta é, talvez, uma prova em favor da tese aqui sustentada, pois que nos diz que estamos absolutamente fora do antropomorfismo ao qual tudo tendemos reduzir para nossa comodidade de concepção na realidade. É lógico que as visões do universo serão tanto mais verídicas, quanto menos sejam antropomorficamente imagináveis. Assim deve ser para a demolição do espaço, visto que ela não ocorre na fase em que vive o nosso universo e, como realidade inimaginável, está fora do alcance da experimentação e observação. Das coisas não podemos conceber a realidade absoluta, mas só em relação a nós mesmos. Concluamos. Embora por intermédio de representações de valor relativo, podemos formar uma ideia da real estrutura íntima, funcionamento e transformismo de nosso universo e de nossa posição nele. Nós, seres humanos, estamos a meio caminho, suspensos entre o abismo do aniquilamento e o cume da perfeição. Sendo livres, vamos para onde quisermos. Naturalmente vemos o universo, consoante a posição que nele ocupamos. Damos importância ao universo físico, porque nele se apoiam nossos pés, mas pouco lobrigamos do universo espiritual que, se quisermos evolver, representa a nossa vida de amanhã. Mas, agora, em virtude do que dissemos,
Estamos aptos a ter desta visão o panorama completo do todo. Vejamo-lo. Transpondo os limites da estreita visão, somente do universo físico e dinâmico, veremos o todo como um sistema bipolar que se pode deslocar para um ou outro dos seus polos, repetindo, como tudo o que existe, o esquema máximo. Isso existe realmente enquanto oscila entre os seus dois extremos opostos. O sistema do todo possui, portanto, dois polos para os quais tende, um, para atingir a plena existência, outro, para atingir o aniquilamento. Esses polos podem chamar-se positivo e negativo, do ser, em Deus, do não ser, em Satanás. Ao primeiro se sobe evolutivamente, por gama vai para beta vai para alfa. O sistema negativo não é senão a contraparte do positivo, com o qual forma uma unidade. Ele é, por sua natureza, destinado à anulação em favor do segundo que, por sua natureza, está fadado à afirmação e ao triunfo final. O ser poderá oscilar, mas ao cabo deve tomar uma direção e sofrer as consequências da sua livre escolha. Os dois polos são dois extremos aos quais tudo deve chegar. Quem sobe segue uma curva que se abre, em expansão, dilatando-se a tal ponto que atinge o infinito em Deus. Quem desce, segue uma curva que se fecha em contração e que, restringindo-se sempre, acaba no vazio, em Satanás. Quer no positivo, quer no negativo, o sistema obedece ao mesmo princípio da curvatura cinética. Embora a representação geométrica não nos dê a substância do fenômeno, ela, contudo, nulo torna tão claramente imaginável, que podemos dele fazer um esquema gráfico. Ao princípio analógico e ao dos esquemas em tipo único devemos a possibilidade de reproduzir em nosso plano, ou seja, em nosso imaginável, uma estrutura universal que, de outra forma, fora desta idealização, seria para nos inacessível porque na zona do inconcebível. De um lado temos, pois, uma cinética em abertura, de um outro, uma convergente em si mesma, fechando-se. De um lado, o ser se dinamiza, potencia-se e se liberta. Eis o progresso, superação de dimensões, a técnica que progressivamente supera o limite espaço e tempo. Isto está no instinto e constitui a alegria e o triunfo da vida. De outro lado, esta se contrai, congela-se e imobiliza eis porque os antissistemas sinistrogíros se enfraquecem por não poder, como negativos que são, usufruir da divina irradiação positiva. Eles ficam, então, isolados no sistema e imobilizados pela sua curvatura cinética progressiva, acabando afinal desgastados pelo atrito contra a corrente, anulados e reduzidos ao ponto, não dimensão. Assim se consolida a fratura e se dá a reabsorção do dualismo do uno, triunfo final do sistema sobre o antissistema. Eis a visão completa do universo uno, regido por um princípio único, que se inverteu em consequência da revolta da criatura, mas apenas para de novo endireitar-se, que se despedaçou, mas somente para reunificar-se, ou para anular-se, se o ser não quisesse a existência. Desta forma, se enquadrou e ampliou a concepção de a grande síntese, ficando completa a visão do todo. Vamos agora retomar em síntese os conceitos até aqui expostos, exprimindo-nos, não com símbolos, mas com fórmulas matemáticas. Podemos, assim, contemplar de uma só vez toda a visão da existência, do princípio ao fim. Todo o processo involutivo ou evolutivo poderia ser representado por um círculo, cuja metade direita exprime o período ou fase de ida em descida ou desmoronamento do sistema, e cuja metade esquerda exprime o período ou fase de retorno em ascensão ou reconstrução do sistema. Neste que é o ciclo do transformismo, o ponto de partida e o de chegada coincidem. Esse é o polo positivo do sistema, do qual se parte e ao qual se retorna, atravessando os seus antípodas, do polo negativo. Nas gravuras 1, 2, 5 etc., de a grande síntese só foi analisada particularmente a segunda metade, a evolutiva, do ciclo,
que vai de menos infinito para mais infinito, aquela que agora estamos vivendo, tendo sido deixado de parte o estudo da sua primeira metade, a involutiva, que vai de mais infinito para menos infinito. Mas o semiciclo evolutivo é composto de várias criações ômega 1, ômega 2, ômega 3, etc. Ou universos, exprimindo-se por delta o seu conjunto ordenado, ou organismo de universos, CFR. Capítulo 23 de A Grande Síntese e suas figuras. Tendo presentes as referidas figuras e conceitos, procuremos desenvolvê-los com formulação matemática, indicando por essa a substância e com o índice numérico colocado abaixo o estado em que ela se encontra. Substituamos os símbolos usados em A Grande Síntese, pelos seguintes: menos y igual a S2, menos x igual a S1, gama igual a S0, beta igual a S1, alfa igual a S2, mais x igual a S3, mais y igual a S4, etc. Então o processo involutivo no tempo, tempo que já definimos, como ritmo do vir a ser, ou do transformismo fenomênico, para um elemento isolado, poderá ser assim representado. Deve-se ler a expressão da direita para a esquerda, assim apresentada para melhor compará-la com a semelhante das linhas seguintes. S menos infinito vem de S menos 2 vem de S menos 1 vem de S0 vem de S menos 1 vem de S0 vem de S1 vem de S0 vem de S1 vem de S2 vem de S1 vem de S2 vem de S3 vem de S2 vem de S3 vem de S4 vem de S mais infinito. Essa expressão significa que o elemento substância se transforma do estado de máxima evolução, S mais infinito, no de máxima involução, S menos infinito. De outro lado, o processo evolutivo poderá ser assim representado. S menos infinito vai para S menos 2 vai para S menos 1 vai para S0 vai para S menos 1 vai para S0 vai para S1 vai para S0 vai para S1 vai para S2 vai para S1 vai para S2 vai para S3 vai para S2 vai para S3 vai para S4 vai para S mais infinito. Como já foi dito em A Grande Síntese pouco acima, em nosso universo, ômega, e em nossa fase, que é a evolutiva, vai de menos infinito a mais infinito. Os três estados sucessivos da substância S são matéria gama, energia beta, espírito alfa, que, com o simbolismo aqui adotado serão respectivamente S0, S1, S2. O conjunto dos universos ômega 1, ômega 2, ômega 3, etc., forma delta, que em símbolo será delta igual sigma ômega. Naturalmente tudo isto não diz respeito à parte do sistema que permaneceu íntegro, a que não desmoronou pela revolta e queda dos anjos. Essa parte continuou na sua perfeição, sem tomar o caminho do vir a ser, transformismo evolutivo. Ora, pelo princípio de liberdade já admitido, que aqui há de liberdade de movimento no transformismo em um instante genérico, encontraremos em delta todos os estados possíveis desde S menos infinito até S mais infinito. Mas entre eles haverá a seguinte diferença: na primeira fase, descida involutiva, os estados da substância se transformam segundo a lei supradita de S mais infinito para S menos infinito. Na segunda fase, de ascensão evolutiva, os estados da substância se transformam de S menos infinito para S mais infinito. Vimos que, em termos de dinâmica, a revolta consistiu centímetros em introduzir no sistema de forças originário destrogiro, positivo, vórtice de forças sinistrogiras, negativas, funcionando como antissistema menor no sistema. Então, na primeira metade do ciclo, fase involutiva, de desmoronamento, atua e domina o elemento negativo, tendente ao estado menos infinito, caos, plena realização do antissistema, o que quer dizer que é este antissistema, constituído de vórtices sinistrogiros,
que desgasta em seu favor o sistema destrogírio de forças, enriquecendo-se com esse desgaste. Atingido, porém, no ciclo, o ponto crítico de saturação no negativo, o processo inverte-se. Na segunda metade é ativo e domina o elemento positivo, oposto tendente ao estado mais infinito, ordem, realização plena do sistema. O que significa que é o sistema destrogiro que desgasta em seu proveito o antissistema sinistrogiro, enriquecendo com o seu desgaste. E assim, após haver atingido, no ciclo, o ponto crítico de saturação no negativo, agora se alcança o correspondente no positivo, ponto que, como vimos, coincide com o de partida, mercê do que, o sistema desmoronado acaba, finalmente, por encontrar-se em um estado em que tudo está perfeitamente refeito e reconstruído. É natural que as duas fases de desgaste e progressão devam ser inversas e complementares, como as duas metades que se equilibram e compensam em um sistema único dividido em dois períodos equivalentes, um de ida e outro de retorno. Isto corresponde também a uma necessidade lógica e, além de tudo resolver, satisfaz a razão. Todo o processo se reduz a uma elaboração íntima de delta, que do estado de mais infinito, através de sua transformação pelo desmoronamento até chegar ao estado de menos infinito, supera este, auto-reconstruindo-se, até retornar ao estado originário mais infinito. E sabemos que significa o estado orgânico de perfeição, de ordem, da criação originária, em que Deus, o bem, a felicidade e o amor triunfam, que menos infinito expressa o estado de desorganização, de imperfeição máxima, de caos do universo desmoronado, em que Satanás, o mal, a dor e o ódio triunfam. E como a criação de origem foi uma construção orgânica feita por Deus em seu seio, o todo no todo, assim também essa elaboração do desmoronamento e reconstrução, da ordem ao caos e do caos à ordem, ocorre sempre no seio de Deus, o todo no todo, ou seja, está compreendida no âmbito da circunferência que fecha o ciclo de ida e volta. Em outros termos, é sempre a mesma substância do todo Deus, que nos vários estados de ômega, nosso universo, assume as formas de gama, beta, alfa, aparecendo-nos em cada um deles essa substância, segundo o seu estado de transformismo. É assim, pois, que todo o processo se executa, aumentando sempre no semiciclo involutivo a transformação de S mais infinito para S menos infinito, e no semiciclo evolutivo, a transformação de S menos infinito para S mais infinito. Deste modo, ao término do semiciclo involutivo, a substância de delta terá assumido totalmente o estado S menos infinito, e ao término do semiciclo evolutivo, a substância de delta terá assumido totalmente o estado de S mais infinito, ordem. Analisando então delta nos instantes extremos, máximo e mínimo, do ciclo, em um instante genérico situado no semiciclo da sua involução, e também no semiciclo da sua evolução, representando com os símbolos delta, TP, igual ao instante inicial, princípio, do ciclo de delta. Delta, G, igual ao instante genérico do semiciclo involutivo de delta. Delta, Tmax I, igual ao instante máximo final do semiciclo involutivo e inicial do semiciclo evolutivo de delta. Delta, G, igual ao instante genérico do semiciclo evolutivo de delta. Delta, Tmax I, igual ao instante máximo final do semiciclo evolutivo e final também de todo o ciclo delta, instante em que tudo retorna ao estado inicial de perfeição. Os estados da substância de delta nos vários instantes serão delta, Tp, igual a S mais infinito, isto é, toda substância se encontra no estado S mais infinito. Delta, G, igual a S mais infinito vai para
vai para S4, vai para S3, vai para S2, vai para S3, vai para S2, vai para S1, vai para S2, vai para S1, vai para S0, vai para S1, vai para S0, vai para S-1, vai para S-2, vai para S-infinito. Isto é, em um instante genérico de involução da substância, encontramos contemporaneamente todos os seus estados, que se transformam em S-infinito. Delta, Tmax I, igual a S-infinito, isto é, toda substância do sistema desmoronado, encontra-se no estado S-infinito. Delta, G, igual a S-infinito vai para S-2, vai para S-1, vai para S0, vai para S-1, vai para S0, vai para S1, vai para S0, vai para S1, vai para S2, vai para S1, vai para S2, vai para S3, vai para S2, vai para S3, vai para S4, vai para S mais infinito. Isto é, em um instante genérico de evolução da substância, encontramos contemporaneamente todos os seus estados, que se transformam em S mais infinito. Delta, Tmax I, igual a S mais infinito, isto é, toda substância do sistema desmoronado exauriu o seu ciclo, atingindo o estado final S mais infinito, para refundir-se, porque se tornou idêntica a ela parte do sistema que não se tendo revoltado, não desmoronou. Em outros termos, a conclusão de todo o processo, o seu resultado final é que toda substância que se corrompera se restabeleceu, do estado S-infinito para o estado S mais infinito. Isto significa o triunfo final do bem sobre o mal, de Deus sobre Satanás, com a anulação do aspecto negativo e a afirmação absoluta do aspecto positivo da substância. Em termos matemáticos, o processo pode ser representado pelas duas expressões limites. Limite delta, t vai para max I, igual a S menos infinito. Limite delta, t vai para max I, igual a S mais infinito. A primeira nos representa o universo no polo Satanás, podendo ser chamada a fórmula do desmoronamento, que o processo apenas atravessa. A segunda nos representa o universo no polo Deus, podendo ser chamada a fórmula resolutiva do universo, o momento em que o processo, que teve um início, terá um fim, reintegrando-se tudo no estado perfeito de origem. Assim, o princípio e o fim se reúnem em um ciclo que se fecha sobre si mesmo. E o todo, o infinito, Deus, permanece o que sempre foi e será, e simplesmente é. 9. Confirmações em nosso mundo. Portae inferi non prevalebunt. A frase foi extraída da Vulgata. Portae inferi non prevalebunt adversus eam. As portas inferiores, do inferno, do Hades, não prevaleceram contra ela, isto é, as forças inferiores, infernais não venceram as do bem. Ela faz parte do contexto evangélico de Mateus 15 e 20. Quando Jesus Cristo se dirigiu a Simão Pedro, em misteriosa e solene revelação, dando-lhe ciência de sua futura missão na terra. Aqui, Pietro Baldi atualiza o conteúdo dessa remota revelação, reafirmando que as forças do bem jamais serão vencidas pelo mal. Justo. Mas por quê? Só agora podemos compreender as razões. A concepção dualística acima exposta, nos revela que, ao lado das forças boas do sistema, existem as satânicas do antissistema, que procuram inverter todo o sistema, para arrastá-lo igualmente na própria fatal destruição, mas em vão. A estrutura do todo nos diz que o mal está irremediavelmente condenado em virtude da própria posição por ele assumida no sistema e pela natureza mesma deste. O seu reino é periférico, está na forma. Ele pode encarniçar-se contra os efeitos, mas as causas primeiras estão além do seu assalto. Não ele, mas somente Deus detém o timão da grande nave do universo. Na estratosfera do pensamento está, pois, a grande paz das coisas eternas. Ali Satanás não chega, e tanto mais lhe fugiremos, quanto mais subirmos. Mesmo no reino da matéria,
A sua vitória está encerrada no tempo. A eternidade supera e vence o tempo. Mas, por ora, a Terra é um dos seus reinos. O nosso mundo faz parte do universo desmoronado, e, por este motivo, a vida se desenvolve aqui em uma atmosfera de revolta, de mal e dor. Aqui, as forças satânicas podem manifestar-se, isto é, agir em sentido sinistro giro e, por isso, as vemos exprimir-se na pulverização de tudo, no relativo. Dividir a unidade, fracioná-la cada vez mais até a sua destruição. Este é o impulso de Satanás, com o objetivo de demolir o sistema destrogiro, unificador, retificador, tendente à plenitude da vida. Eis porque na Terra se eleva a barreira do limite a cada passo, sufocando a alma anelante de infinito, do qual nasceu e de que é feita. Eis o espaço dividido, que nos torna rivais e o espaço em si mesmo não tem limites. Eis o tempo seccionador, reduzido à medida de esforço e de ganho. O tempo é dinheiro, e o temor de que nos falte. E o nosso espírito é feito para a eternidade. Eis a luta pela riqueza e o anseio infinito da alma ligada às efêmeras alegrias de um corpo caduco, quando riqueza e alegrias são infinitas em Deus. Eis a um passo, ao alcance da mão uma abundância sem par, e ser-se dela separado pela incapacidade de conquistá-la. Deus aí está, que nos aguarda aí, no entanto, não sabemos alcançá-lo por preguiça, ignorância e incapacidade de compreender. Que barreira tremenda é a nossa involução! Estamos no reino da subversão dos valores. Tudo, de calmo, eterno, estável, faz-se agitado, fracionado, incerto. Tudo se torna calculado, pensado, pesado, medido, disputado. Assim nascem a miséria e a dor. Aí está o império do contingente, o afã de subdividir a atenção em particularidades, na análise sem fim do relativo. Eis o vórtice da civilização moderna que, com espírito satânico, porfia por triturar o espírito entre as engrenagens de suas máquinas, que, com a miragem de umas tantas vantagens materiais, destrói a maior riqueza da alma, que é a bondade. Vive-se, assim, sob o terror de que falte tudo, quando tudo é infinito. Se fôssemos capazes de compreender que somos criaturas de Deus, isto é, filhos do Pai Supremo, que o universo é construído para a nossa vida, primeira necessidade, e que esta é por consequência sumamente protegida por nosso Criador, que nos ama, não haveria razão para tantas inúteis aflições. É o uno íntegro que aterroriza Satanás. Não conseguindo ele destruí-lo, procura demoli-lo até onde pode, o mais que pode subdividindo-o. Percebe-se nisto uma íntima vontade de pulverização, para chegar à destruição. Fragmentar, triturar, dividir e atirar um contra o outro, a dissensão, a contradição, a ânsia, o tormento, a guerra, tal é o ideal subvertido de Satanás. Se descermos das grandes visões sintéticas para a realidade cotidiana de nosso mundo, neste também veremos que são elas verídicas e que as teorias acima expostas encontrarão contínuas confirmações. A nossa realidade não se pode mesmo explicar e compreender a não ser em função delas. Porque, por exemplo, o homem é tanto mais destruidor, quanto mais involuído. De onde deriva o instinto vandálico dos primitivos. E que quanto mais involuído o indivíduo, tanto mais próximo está do polo negativo do ser, e tanto mais afastado do positivo. Quanto mais for involuído, tanto mais na periferia do sistema se encontra o ser, tanto mais distante do centro genético de Deus, tanto mais invertido no sistema oposto à destruição. Assim se pode compreender como fosse fatal que Cristo encontrasse o martírio na terra. Que mais pode encontrar aí quem, provindo do centro, se lança para a periferia, reino do antissistema? Aqui a manifestação do ser é a agressão e a destruição. Elas tiveram de defrontar-se com o amor de Cristo, e com o amor deveria vencê-las.
Que o princípio da destruição seja próprio da periferia do sistema e o princípio genético seja próprio do centro. Provo também o fato de que as formas da vida para sobreviver têm que, continuamente, travar luta, resistir a assaltos, suportar um ambiente hostil, em que se faz sentir uma ação destruidora em seu exterior, enquanto, de seu interior, onde reside o princípio genético que todo ser possui no íntimo, elas recebem continuamente recurso de reconstrução, defesas orgânicas, reparação de tecidos etc. A vida se manifesta, efetivamente, do interior para o exterior. Esta é a direção do fenômeno. Este se nos apresenta como uma floração contínua, por obra de um influxo emanado de um imponderável no íntimo do ser, que faz pressão para manifestar-se no plano físico. Uma vez neste, fica sujeito a contínuos atritos e assaltos, sistema sinistrogiro, num desgaste lento até a morte, mas sustentado por um íntimo impulso vital, sistema destrogiro, luta pela sobrevivência e prepara, ao mesmo tempo, com a reprodução, a imortalidade. Por tudo isso, a fadiga e a luta de viver são necessárias, porque da experiência nasce a evolução, que leva o ser a nível superior. Encontramo-nos no ponto de atrito, dor, entre os dois sistemas, devendo ser nosso trabalho de reconstrução com o desgaste do sistema sinistrogiro, o mal, em favor do sistema destrogiro, o bem. Devemos restaurá-lo, porque nós o destruímos. E a justiça de nosso domínio sobre os seres inferiores se explica pelo fato de que, com nosso esforço, mais temos avançado no caminho da reconstrução. Este árduo trabalho não pode ser executado pelo espírito senão nas zonas periféricas da destruição, onde a matéria oferece mais resistência e o ambiente é mais hostil. Ele aí tem que se submeter ao sacrifício e à dor, para promover a evolução, isto é, aquela elaboração para a qual as zonas mais calmas do centro não poderiam oferecer nem oportunidade, nem o material. Mas, outra razão ainda existe para isso. A queda foi no estado de matéria, e o ser deve ressurgir dela, através dela, carregando-a consigo como seu corpo. A carga só poderá aliviar-se pela sua purificação e respiritualização, operada pela dor. Decaído na matéria, ele deve reerguer esta parte decaída de si mesmo, reconduzindo-a, com o próprio esforço, ao primitivo estado de pureza e perfeição espiritual. Por este motivo, a evolução do ser se processa na matéria. Por mais que seja, essa projeção à periferia tende e serve para elevar o ser até o centro. O sistema, contra todas as resistências do antissistema, é sempre construtivo. Essa evolução procede do caos para a ordem. Em todos os planos a primeira criação de espíritos foi um estado orgânico perfeito, em que reinava uma ordem hierárquica. O desmoronamento convulsionou essa ordem em uma hierarquia subvertida, uma anti-hierarquia do antissistema, contraposta à hierarquia do sistema. Na anti-hierarquia o Deus é Satanás e o bem é dado pelo mal e a perfeição está no caos. A grande luta em nossa fase se trava entre os dois princípios e hierarquias, pela reconstrução do estado originário orgânico, partindo do estado inorgânico caótico, em que caímos e do qual evolvemos. Por este motivo, as nossas hierarquias humanas são falsas e fictícias, não correspondem aos valores intrínsecos, porque às vezes elas expressam mais a anti-hierarquia do antissistema do que a hierarquia do sistema. Mas em outros campos também a evolução procede do caos à ordem no plano social. O legislador humano repete o gesto de Deus, que enquadra a sua criação na lei. Legislador a princípio armado de sanções ferozes e do terror das penas, para depois apoiar-se, cada vez mais, na convicção, na consciência da utilidade de seguir a lei. Assim se avança para a livre e espontânea observância, que substitui a coação. Quanto mais compreensivo se faz o indivíduo, tanto menos severa se torna a disciplina, transformando-se sempre o legislador mais em amigo que ajuda do que em um opressor.
Assim também a ideia de Deus legislador abranda-se nesse sentido, com o progresso da consciência dos povos. Desta forma se compreende como o terror de um inferno feroz e eterno, ainda que, em Deus, essa ideia ofenda o princípio fundamental do amor, tenha sido e seja uma necessidade psicológica para disciplinar o involuído. A visão do sistema